cumprimento com a paz do Senhor Jesus Cristo. Pela misericórdia de Deus, estamos aqui para início de mais uma escola bíblica dominical. Eu quero já de antemão agradecer aos irmãos pela paciência. Tivemos aqui um problema técnico, mas graças aos nossos irmãos que desde as 8 horas até antes estão aqui reunidos, conseguiram resolver, e pela misericórdia do nosso Deus, vamos juntos estudarmos a palavra. Por bondade, incline a sua cabeça e oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, Criador bendito, fonte de toda a nossa esperança, aqui estamos, Senhor, na manhã deste domingo, com o nosso coração aberto para recebermos a orientação dos céus. Eu te louvo, Senhor, pela grande salvação da nossa alma, pelo privilégio de termos sido alcançados por Tua graça salvadora. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Há um desejo nos nossos corações em Te servir, em bendizer, em enaltecer, em engrandecer o Teu nome. Que tudo em nós seja para a glória e para louvor do Senhor. Eu te peço, Senhor, em favor de cada um dos Teus servos, em favor de cada família da Tua igreja, estenda as Tuas mãos, nos dê um dia de paz, de bênção, uma manhã e uma semana de vitória. Assim nós oramos, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, pela bondade do Senhor, nós vamos meditarmos na manhã deste domingo, do dia 14 de junho, sobre a lição de número 11. Eu quero louvar a Deus pela vida do presbítero irmão Adailton, que no domingo passado esteve ministrando aqui a lição de número 10, que tanto falou aos nossos corações, lição intitulada sobre a intercessão que Paulo faz para a igreja de Éfeso e por conseguinte também para a igreja dos nossos dias. E hoje o nosso tema da nossa lição vai falar sobre atributos da unidade da fé. Mas antes de nós iniciarmos esse estudo, eu quero fazer aqui duas considerações. Primeiro, agradecer ao Senhor pela vida do nosso pastor de honra da nossa igreja, pastor Antônio Silva Santana, que ontem, dia 13 de junho, completou os seus 88 anos de existência. Pastor Santana, receba da Escola Bíblica Dominical de toda a igreja os nossos parabéns, que Deus continue lhe abençoando e lhe dando sempre saúde e vida para a honra e glória do nome do Senhor nosso Deus. Parabéns, pastor Santana. Segunda consideração que eu gostaria de fazer já no início da nossa escola, hoje, o segundo domingo do mês de junho, é intitulado como o Dia do Pastor. Mesmo que esta data é comemorada, tem uma data específica, dia 10 de junho, mas nós, quanto igreja evangélica, comemoramos essa data no segundo domingo do mês de junho. Então eu quero aqui agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Jairo Santana, pela vida de todos os nossos pastores deste vasto campo de Ribeirão Preto. Que o Senhor nosso Deus continue lhes enriquecendo, enchendo de bênção, dando vida, dando saúde, e que possam continuar nesse fervor e nesse ardor, levando a preciosa e bendita palavra do Senhor. Parabéns aos nossos pastores. Dito isso, irmãos, eu quero vos convidar para nós meditarmos nessa lição de número 11. Olha para essa tela inicial, onde tem o título da nossa lição. Veja o tema: atributos da unidade da fé. Aí vem 3: humildade, mansidão e longanimidade. Então nós vamos discorrer nesta aula sobre, nós sabemos que são muitos atributos
que evidenciam a unidade da fé. Mas Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 4, ele vai trazer humildade, mansidão e longanimidade. E nós vamos procurar nesta aula conceituar o que é humildade, mansidão, longanimidade e também trazer os exemplos. Veja, irmãos, que a nossa lição, até o capítulo 3 da carta aos Efésios, né, nós estudamos sobre a questão doutrinária da igreja. A partir do capítulo 4, ou seja, do capítulo 4 ao capítulo 6 da carta aos Efésios, o tom muda. Paulo deixa de falar sobre questões conceituais e vai para a parte prática. A partir do capítulo 4, nós vamos mergulhar aqui na parte prática. Veja que a lição de hoje, ela tem muito a ver com a lição de domingo que vem, quando vai falar sobre os deveres domésticos, os deveres familiares, né? Mas o início desta parte prática, Paulo vai trazer o seguinte: olha, irmãos, aquilo que vocês aprenderam sobre a doutrina da eleição, a doutrina da regeneração, sobre a questão do mistério que estava oculto, isso tem que ser evidenciado na vida de vocês através da humildade, da mansidão e da longanimidade. Então é lindo a gente ver isto nas escrituras sagradas. E veja que fala sobre a unidade. Unidade é algo caríssimo para a igreja. Aliás, esta era a preocupação do nosso Mestre Jesus. Jesus, quando ele vai ao Getsêmani, naquela oração conhecida por nós como oração sacerdotal, em João 17, Jesus vai dizer: olha, Pai, eu te peço uma coisa, ou uma coisa só eu te peço. E qual que é o pedido do nosso Mestre? Pai, eu quero que eles sejam um, como eu e tu, ó Pai, somos um. Aleluias, louvado seja o Senhor. Será que você pode dar um glória a Deus por isso? O desejo do nosso Mestre é que a igreja fosse um, aonde Cristo é a cabeça e todos nós somos membros do corpo, né? Veja que esta questão da unidade é uma questão muito séria, porque unidade não é o mesmo que uniformidade. Vejam bem, unidade não quer dizer uniformidade. O que é uniformidade? Uniformidade é quando você olha para 10 pessoas, estão todos iguais, né? Igualzinho um ao outro, até ao jeito de falar, o jeito de andar, o jeito de se vestir. Não é isto, não é uniformidade. Na realidade, na casa de Deus, nós temos diferentes opiniões, tá certo? Um pensa de um jeito, outro pensa do outro, mas nas diferenças de opiniões há uma convergência. E a convergência é que Cristo é tudo em todos. Aleluia. Isso é unidade. Então, isso é muito caro para a igreja, né? Veja que nós temos hoje, alguns até criticam, dizem, poxa, mas há muitas denominações, e é sabido que há mesmo muitas denominações. Mas, se nós formos pegar a questão da essência da fé cristã, a salvação somente em Cristo Jesus, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a doutrina da salvação, a doutrina da regeneração, tudo isso tem que haver uma convergência, senão nós vamos ter aí porque há uma diferença entre erro e heresia. Algumas vezes nós até podemos errar, mas não podemos entrar pelo caminho da heresia, né? E veja, então que isso é um tema muito caro para a igreja. Então nós vamos mergulhar nesse assunto hoje, trazendo este ponto, né? Vamos primeiramente para o nosso texto áureo. Veja na tela aí o nosso texto áureo, baseado em Efésios 4, né? E o versículo 1. Olha Paulo dizendo assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor. E aqui Paulo está falando de uma forma literal, tá certo? Ele estava realmente preso, e preso em Roma.
Veja que Paulo foi preso em Jerusalém, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 22, e Paulo foi preso por que motivo? Ele foi preso porque ele foi acusado, capítulo 22 de Atos, de ter introduzido um gentio por nome de Trófimo dentro da igreja ou do templo em Jerusalém. E por esta falsa acusação que fizeram a Paulo de ter introduzido no templo um gentio por nome de Trófimo, que era inclusive de Éfeso, então os irmãos de Éfeso conheciam a história. Paulo é preso, é levado para Cesareia, de Cesareia ele é levado para Roma, e isso se deu possivelmente no ano 61, quando Paulo está preso em Roma, 61 da era cristã. Então, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamados. Então, veja bem, que andeis como é digno, né? A questão da dignidade, nós vamos entrar neste assunto. Na tela seguinte, nós colocamos aqui a nossa verdade prática. Veja que a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Então, aonde que o crente deve evidenciar, aonde que deve exalar a humildade, a mansidão e a longanimidade? Isso deve ocorrer na vida cotidiana, na vida diária, minha e sua. Muito bem, vamos então para a nossa leitura em classe, na tela seguinte, baseado em Efésios capítulo 4, dos versículos 1 ao 4, e depois tem uma outra citação também de Colossenses, capítulo 1, versículo 9 ao 12. Diz assim, acompanhe comigo a leitura de Efésios 4, versículos 1 ao 4. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Se você puder, grife, se você estiver com a sua lição ou com a sua Bíblia, grife esta palavra, suportando-vos uns aos outros em amor. Aqui é a base, é a chave. Tá certo? Isso quer dizer que pode haver divergências de opiniões entre eu e você, mas eu tenho que suportar você como você tem que me suportar, suportando-vos uns aos outros em amor. Olha o 3, procurando, né? É como alguém que vai fazer de tudo, procurando guardar, é como um guarda armado, que ele está na espreita, para que isso seja uma missão cumprida, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Eu gosto dessa palavra vínculo, né? É como se eu pegasse aqui, talvez um clipe ou um grampeador, né? Pegasse aqui um grampeador e grampeasse uma folha na outra. Aquilo está vinculado uma à outra, uma folha à outra. Assim também, né? A humildade, mansidão com a longanimidade fará nos suportar uns aos outros, e nós vamos procurar guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, né? Deixe que a paz seja o nosso juiz, né? Olha o versículo 4, há um só corpo e um só Espírito, como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação. Na tela seguinte eu trago aí Colossenses capítulo 1, versículos 9 ao 10, diz assim, ó, por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Na tela seguinte, a complementação, versículos 11 e 12. Corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos. Olha que privilégio, irmãos. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança
dos santos na luz. Quanta riqueza aqui. Pois bem, mas vamos para o nosso objetivo, né? Na tela seguinte eu coloco aí o objetivo da lição. Objetivo, mostrar que a unidade na igreja de Cristo é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade na vida dos crentes. Bom, vamos para a nossa introdução, né? A nossa introdução, ela nos diz assim, que após concluir, né, a oração intercessória em favor da igreja e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, né, o apóstolo Paulo, ele passa a enfatizar a necessidade da unidade. Então eu coloco aqui o primeiro ponto como a necessidade da unidade dos crentes, né? Isso, irmãos, é uma necessidade. Os irmãos percebem isso? Né? Não obstante nós podermos ter até divergências de opiniões, mas as divergências têm que ir para uma convergência, né? Nós temos que convergir em relação àquilo que é a prioridade. O ponto 2 desta introdução, Paulo fala aqui que esta unidade depende da vivência diária dos crentes. E aonde que eu demonstro esta convivência ou esta vivência diária? Na humildade, mansidão e longanimidade. E aqui é interessante, eu até coloco já na tela seguinte, né? Isso está baseado em Gálatas, capítulo 5. Veja que não tem como falar sobre humildade, né? Que é como se fosse ali o alicerce, o fundamento do fruto do Espírito, né? Sem pensar em Gálatas 5, que vai falar sobre o fruto do Espírito, né? Há uma diferença entre dom e Espírito. Dom é carisma e fruto é caráter. Dom é o que Deus faz através de mim, mas fruto é o que Deus faz em mim. Olha que coisa, tá certo? Então, a vontade, né, e o desejo de Paulo, ele orava para que os irmãos fossem cada dia amadurecendo na fé, para que o fruto do Espírito, que nasceu no dia da conversão, pudesse crescer dentro de cada irmão. E é fácil a gente saber quando um crente chega à maturidade espiritual, né? E quando ele chega à maturidade espiritual, não é mais ele que vive, mas como disse o apóstolo Paulo, é quando Cristo vive nele. E veja que o fruto do Espírito aqui, é amor, é gozo, né? Ou alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Mas a base disso, né? Isto tudo é sustentado por algo chamado humildade. Não é à toa que Jesus vai dizer: aprendei de mim, que sou humilde de coração, né? Pois bem, vamos então para o capítulo 1 da nossa lição. O capítulo 1 propõe falar sobre que para haver unidade é preciso humildade. Entenda bem, para haver unidade é preciso humildade. Em outras palavras, não pode ter unidade se não tiver humildade. Então parece que humildade é algo fundamental, né? Fundamental. E Paulo fala, né, no capítulo 4, versículo 1, para que andeis como é digno da vocação. Quer dizer, Cristo chamou a mim e a você com um propósito. E o propósito é que eu pudesse revelar aos demais, aqueles que me rodeiam, as maravilhas do Senhor. E como que eu revelo as maravilhas do Senhor? Vivendo uma vida digna de um cristão. Aliás, a palavra cristão significa pequeno Cristo, ou aquele que parece com Cristo. De tal forma que aqueles que me rodeiam, quando olham para mim e olham para você, têm que ver Cristo em nós. A Bíblia diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Tá certo? Então, há um desejo no coração do nosso Deus.
é que nós, cada dia, parecemos com Ele, né? E isso é possível através do fruto do Espírito. Veja que fruto é um só, né? Então ninguém pode dizer assim, pastor, mas olha, eu tenho gozo, mas eu não tenho paz. Eu tenho gozo e paz, mas eu não tenho mansidão. Eu tenho gozo, paz, fé, mansidão, mas eu não tenho longanimidade. Não, o fruto é um só. O fruto é um só. A partir do momento que esse fruto vai sendo desenvolvido dentro de nós, né? Esse fruto que nós até de uma forma didática, né? E não conceitual, mas de uma forma didática, nós até comparamos como se fosse uma mexerica, né? Com 9 gomos, apesar que não são apenas 9, né? O fruto do Espírito é muito mais que 9, mas Paulo menciona em Gálatas 5, 9 qualidades, podemos dizer assim, desse fruto. Então, quando Cristo está em nós, todas essas qualidades são evidenciadas, né? E veja que aqui, irmãos, eu fiz questão de colocar aqui, está aí na tela, o código de ética, né, de todo cristão é a Bíblia, né? Então, se Deus nos chamou para que andemos como é digno da vocação com que fomos chamados, isso nos fala de um código de ética. Então, assim, o cristão, ele não faz o que o mundo faz. Ele não vive como o mundo vive. Não, senhores. O cristão, ele não é aquele que bate no peito e diz, olha, eu faço e desfaço. Não, ele não vive mais a vida que ele vivia. Agora é Cristo quem vive nele. Então, há um código de ética. O código é o código da ética celestial. E o que define isso é a Bíblia Sagrada. A Bíblia é esse código de ética, né? Veja que eu até coloco aqui o seguinte, que a constatação se um cristão é moral ou imoral, né? Isso fala de ética, né? Questão de moral e imoral, vai depender da sua conduta em cumprir os preceitos éticos da Bíblia Sagrada. Então veja, irmãos, assim, que aqui a responsabilidade pessoal, individual, e aqui a responsabilidade coletiva, né? Na responsabilidade individual, ela requer de mim que eu tenha relacionamento com o meu irmão, que eu tenha paz com o meu irmão, que eu tenha comunhão com o meu irmão, né? Isso é uma responsabilidade individual, mas aqui também fala de uma responsabilidade coletiva, né? E a responsabilidade coletiva aqui, né, que está no versículo 3, né? Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, né? Essa responsabilidade coletiva é o compromisso que eu e você temos que ter de preservar o vínculo da paz, né? Quer dizer, o que depender de mim, como Paulo fala isso, né? O que depender de vós, tem de paz com todos. Então, pastor Lorival, que está aqui, é um prazer, tá? Ter o senhor conosco aqui. É um compromisso. Eu tenho que levar isso com seriedade. O que depender de vós, tem de paz com todos. E paz, né? Veja bem, nós estamos em um mundo de conflito, né? A paz é como, em meio ao conflito, eu permanecer com serenidade. Isso fala até de confiança, né? Porque quando nós entregamos a vida a Cristo, nós passamos a depender dele, nós sabemos quem é que está no comando. Aleluia. Até ainda, né, nessa mesma tela, né? Veja que esse modo digno do viver cristão, aqui, irmãos, há uma questão interessante, porque muitas vezes nós imaginamos que o que fazia a igreja primitiva crescer eram os milagres que aconteciam, né? Nós muitas vezes somos
levados a pensar nisso. Olha, os milagres na igreja primitiva eram tão grandes, coxa andava, mortos ressuscitavam. Então os milagres atraíam o povo e a igreja crescia. Bom, sabemos que isso pode ter sim contribuído para o crescimento, mas não era o fator determinante. O fator determinante que fazia com que a igreja crescesse era a comunhão que havia entre os irmãos, a unidade. Se você tem a sua Bíblia, eu não coloquei aqui no nosso slide, mas se você tem a sua Bíblia, abra, por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Olha o que diz, por exemplo, o versículo 42, ó. E perseveravam, isso os nossos irmãos lá da igreja em Jerusalém, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor. Olha o que diz lá o versículo 46. E perseverando unânimes. Isso é um milagre, né? Perseverando unânimes. Havia uma unanimidade, né? Não havia uma uniformidade, mas havia uma unanimidade. Todos os dias no templo, e partindo o pão de casa em casa, olha a comunhão, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Aí vem o versículo 47. E todos os dias, olha a expressão, e todos os dias, acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Aleluia! O que fazia com que todos os dias a igreja era acrescentada de novos irmãos? A comunhão. A comunhão, a união entre aqueles irmãos. Aquilo era coisa linda, irmãos. Já pensou se nós, quanto igreja, né, vivermos em definitivo e de uma forma sólida esta recomendação paulina de vivermos como um só, uma unidade. Não há quem segura o avanço da igreja. Aleluias! Então há uma necessidade nossa quanto igreja, né? Então, quando a igreja, irmãos, ela se torna uma testemunha de Cristo por meio da unidade, pessoas são atraídas. A igreja se torna como um imã que vai atrair a ela todos aqueles que nos rodeiam. Eu coloco na tela seguinte aqui, que está no nosso capítulo 1 e o ponto 2, né? Para ver a unidade é preciso humildade. Os irmãos estão vendo até essa figura que está aí. Vejam que são duas árvores, né? São duas árvores, uma de frente para a outra, uma verdinha, a outra mais seca, né? Mas eu trago isso aqui para dizer o seguinte: humildade, esta palavra humildade, né? Ela vem do radical, o radical humus. E humus, eu estou falando de terra, né? Terra, humus. Desse radical humus vem a palavra humano, vem a palavra humanidade. Então veja que quando eu falo sobre humano, se a pessoa não é humilde, ele está indo contra a característica para a qual ele foi formado. O ser humano, ele foi formado para ser humilde e não arrogante. Não, senhores. Tá certo? Porque a essência da criação do ser humano, e não é à toa, e Deus não faz nada por acaso, não é à toa que Deus pega o pó da terra, né? O pó da terra. E desse pó da terra ele faz o homem, né? Humus, humano, humanidade, homem. São todas palavras derivativas do radical humus. Humilde, humildade. Veja que todos vêm da mesma raiz, né? Então, quando você olha para alguém, e eu sempre costumo dizer que assim, que tem pessoa que ele nem pode brincar daquela brincadeira que nós, quando crianças, brincávamos, chamada esconde-esconde.
Sabe aquela brincadeira de criança, esconde-esconde? Tem pessoa que não pode brincar de esconde-esconde, porque ele se acha. Né? Ele se acha, entenderam? Mas a essência do ser humano é ser humilde. Ser arrogante é ir contra a sua formação, né? Eu coloco na tela seguinte aí, que assim, ó, que para os povos pagãos, né? O pastor Douglas nos traz isso, que para os povos pagãos a humildade não era uma virtude, isso para o povo pagão, né? Aqueles que se extraviaram de Deus. Para eles, o ser humano, né? Ele tinha que ser viril, ele tinha que ser o seguinte: se alguém bateu em uma face, bate na outra, né? Ou a lei do talião, né? Era dente por dente, olho por olho, né? Ou alguns até mais, era um dente pela cabeça, né? Alguém tirou um dente, arranque a cabeça, né? Mas a vida do cristão não. Jesus vem expressar como que deve ser a vida do cristão. Se alguém te bate numa face, dê a outra. Se alguém pede para você caminhar uma légua, caminhe duas. Né? Se alguém te pede um casaco, né, de baixo, dê a segunda pele ou dê a primeira pele. Olha que coisa. Então, para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude, pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, né? Alguém que não fosse prepotente era considerado uma pessoa fraca, era sinal de fraqueza de caráter e falta de amor. Jesus vem para mudar isso. Jesus veio para restabelecer aquilo para qual eu e você fomos criados. Nós não fomos criados para ser melhor do que o outro, não, senhores. Nós fomos criados para amar o outro. Nós fomos criados para suportar o outro, mesmo nas suas diferenças. Então, ó, na vida de Cristo, é que a humildade aparece como virtude. Jesus vai mudar isso. Jesus vem com outra forma, porque assim, irmãos, a gente vê que a pessoa é forte, não quando ele é prepotente, mas quando ele tem o domínio próprio, a tal ponto de que aquilo que falam a respeito dele e para ele, não tem força suficiente para lhe tirar a paz, a serenidade, a tranquilidade, porque o que dizem a teu respeito, eles estão dizendo a teu respeito, mas não mostra quem você realmente é. Tá certo? Então, o que dizem a meu respeito não me afeta, ou não deve me afetar, porque eu sei em quem tenho crido. Como disse o apóstolo Paulo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, na vida de Cristo é que a humildade aparece. Veja que lá em Filipenses, né, capítulo 2, versículo 5 a seguir, vai mostrar esta humildade, né, de Cristo, que sendo Deus, no ponto maior, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas se humilhou. Olha o esvaziamento. E foi as últimas consequências, morte e morte de cruz. Mas Deus o elevou, né, soberanamente. E ele restabelece a sua posição. Né? E veja que Jesus, né, mesmo aqui na terra, nos dá um exemplo de humildade. Não é à toa que Mateus 11, 29, ele vai dizer: aprendei de mim, né, que sou manso e humilde, né, de coração. Mas a humildade, irmãos, assim, o que nós, né, está até na tela seguinte, aí o ponto 3, sobre a verdadeira humildade. Ó, assim, muitas vezes há um pensamento equivocado nosso, que humildade se refere à forma como eu ando ou como eu me visto, né? E tem alguém assim, que para ele demonstrar humildade, ele anda encurvado, a cabeça quase que vai no pó da terra, né? Ele acha que humildade é sinal de se encurvar, então ele anda
encurvado, ou ele veste as roupas mais fracas possíveis porque ele quer demonstrar uma humildade. Isto não é sinal de humildade. É possível que alguém que ande encurvado e com roupas maltrapilhas seja uma pessoa prepotente, arrogante, né? Como que você vai saber disso? Convivendo com esta pessoa, né? Pisando, ou na nossa linguagem popular, quer conhecer se a pessoa é humilde ou não? Pise no calo dela, né? Tá certo? Tente tirar ela do sério. Você vai ver até onde vai a sua humildade. E assim, irmãos, tem pessoas, porque uma coisa é você se mostrar humilde por não ter poder ou condições de fazer alguma coisa, né? Diante de uma pessoa com patamar superior, né? E você, talvez, em uma condição inferior de desigualdade, você aguenta firme, mas talvez por dentro a vontade é explodir. Mas aguenta porque não tem como competir em igualdade. Mas Jesus dá uma demonstração que é ser humilde de coração. Porque ele tendo todo o poder nas suas mãos, podendo fazer qualquer coisa, ele permanece humilde. Olha que coisa, né? Ele diz, olha, eu poderia pedir ao Pai, ele mandaria agora 12 legiões de anjos, mas eu abro mão disso. Tá certo? Então, cuidado, que modéstia é diferente, né? Modéstia é uma coisa, ser modesto. Agora, arrogância, né, o orgulho é uma outra coisa. Provérbios 18 e 12, até coloco na tela aí, que Provérbios 18 e 12, diz que a arrogância precede a destruição. A arrogância vem antes, né, da destruição. Já a humildade precede a honra. Quer ser honrado? Exerça a humildade, né? Jesus dá um outro exemplo. Se lembra em João 13, quando ele vai lavar os pés dos seus discípulos? Ele pega uma bacia, cinge com uma toalha e ele vai lavar os pés dos seus discípulos, né? Será que eu e você temos esta mesma humildade de lavar os pés do meu irmão? Hã? Ou será que nós somos como alguns que vão querer lançar fora a água como a criança? Né? A recomendação de Cristo é que joguemos a água suja fora, mas que conservemos o nosso irmão. Isso é humildade, né? Pois bem, na tela seguinte nós colocamos aqui uma síntese, né, desse tópico primeiro, que diz que a virtude da humildade é produzida no crente por obra do Espírito Santo. Isso aqui, irmãos, é bom nós termos isso em mente. A humildade é uma ação do Espírito Santo na vida do homem. O homem caído, por natureza caída, ele é arrogante, prepotente e orgulhoso. Porque nós aderimos à rebelião de um ser arrogante, prepotente e orgulhoso. O egoísmo. Mas nós agora fomos chamados para o reino de Cristo. E no reino de Cristo, o Espírito Santo é aquele que molda o nosso viver, transforma o nosso viver. E nós passamos através da obra do Espírito Santo a viver humilde. Alguém chega a dizer, irmãos, assim, por que o mar tem esta imensidão, né? O mar não é no ponto zero, né? O mar é aquela imensidão, é o ponto zero. Nós dizemos ao nível zero. Nós até dizemos, olha, a cidade tal está tantos metros acima do nível do mar. O mar é o ponto zero. E o mar só é esta imensidão porque ele se coloca no nível zero, né? No nível zero, o ponto mais baixo da Terra, o nível zero. E por colocar no nível zero,
todos os rios correm para ele. Tá certo? Quer ser honrado? Se coloque no nível 0, de coração, para que todos possam ter acesso a você. Então, os humildes se portam com simplicidade e cooperam com a unidade da igreja. Louvado seja o Senhor. Vamos para o capítulo 2 da nossa lição. Então, nós falamos sobre a humildade no capítulo 1, que é esta base de sustentação, né? Uma obra realizada pelo Espírito Santo. E agora vamos estudar sobre, no capítulo 2, sobre esta outra virtude do Espírito Santo, esse fruto do Espírito chamado mansidão, né? Mansidão, né? Mansidão, o conceito, né? O pastor Douglas nos traz aqui, que é ternura, né? Uma pessoa terna, né? Uma pessoa agradável, uma pessoa que você sente carinho, né? Ternura, gentileza, cortesia, né? Tem um sentido também de paciência, né? Tá certo? Olha o que o Espírito Santo, irmãos, como é bom ser cristão. Ser cristão é uma bênção, né? Ser cristão é você sair do mundo das trevas, aquele ser amargurado, aquele ser que não se contenta nem com si, não aguenta nem a si mesmo, mas que agora, banhado pelo sangue de Cristo, aleluia, e com o Espírito Santo agindo no seu interior, ele passa a ter a base da humildade como ponto de partida. E o Espírito Santo vai moldando o seu interior, ele se torna manso. Aquela pessoa que achava que ele podia fazer com os braços, agora ele entende que se o Senhor não agir por ele, ele vai ser como um sino que tine. Ele só vai fazer barulho e nada mais, né? Então a mansidão é essa ternura, a gentileza, a cortesia, paciência, né? Colocamos aqui Mateus 11, 29, aprendei de mim, disse Jesus, que sou manso. Irmãos, Jesus é um exemplo de mansidão, né? Quando as pessoas, seus algozes, ainda o maltratavam, injuriavam, cuspiam, ele ainda roga ao Pai: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, então nós temos um alvo. O nosso alvo é ser como Jesus de Nazaré. Nós temos um sonho, aleluia, de ser como Ele é. Sabemos que há uma distância enorme entre nós e o nosso Mestre, mas nós estamos caminhando. É como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Nós estamos encaminhando nessa direção. Nós queremos ser como o nosso Mestre. Aprendei de mim, disse Jesus, que sou manso de coração. Na outra tela, nós colocamos aqui, porque talvez alguém pode pensar assim: pastor Mário, mas você está falando de Jesus. Mas vamos trazer um segundo exemplo aqui. Pastor Douglas nos traz aqui o exemplo de Moisés. Moisés não era um homem que nem nós? Moisés também, antes de ter aquele encontro real com Deus, não era um homem que achava que podia fazer com as suas mãos? Não foi Moisés que aos 40 anos de idade, quando ele vê um egípcio maltratando um hebreu, e ele vai querer apartar a briga, mas Moisés era formado nas artes marciais egípcias. Segundo o escritor Flávio Joséfo, Moisés, com 19 anos de idade, ele comandou as tropas egípcias contra a grande força bélica da época chamada Etiópia. Hoje a Etiópia não vale nada, né? Em termos de recursos bélicos, é tão claro. Não é um país com poucos recursos. Mas na época era uma grande potência bélica. E Moisés, aos 19 anos, assume como general, ele que estava sendo formado para ser o futuro faraó.
com muita destreza, habilidade, mesmo aos 40 anos, ele vai apartar a briga, ele nem quer matar, ele vai apartar, mas a sua destreza, a habilidade era tão grande, que com um simples golpe, ele mata o soldado egípcio. Achava que podia com as próprias mãos, mas Deus leva para o deserto, passa mais 40 anos, e ele aprende, e passa a ter comunhão com Deus. Deus muda o coração de Moisés, a tal ponto de que ele se torna o homem mais manso da terra. Está lá em Números, né? Colocamos até aqui na tela, Números 12:3. Né? Moisés, um homem mais manso da terra. Isso é lindo a gente ver, irmãos, né? Então o termo bíblico mansidão, ele indica moderação nas ações, bom trato, olha aqui, bom trato para com os seus semelhantes e ausência de precipitação, né? Tá certo? Então a mansidão, irmãos, é uma virtude do Espírito Santo. Ninguém pode ser manso por força própria. A mansidão é algo que o Espírito Santo desenvolve em nós. Eu até coloco na tela seguinte aí, ainda dentro deste ponto 3, né? Que a verdadeira mansidão, a verdadeira mansidão é perseverar na perseguição. Percebe? Quando o mundo está contra você, mas você sabe em quem tenho crido, é perseverar na perseguição, não revidar os maus tratos sofridos, mesmo tendo força para tal, né? Veja que Moisés dá um exemplo disso. Lembra quando os seus próprios irmãos, os próprios irmãos de Moisés, Arão e Miriam, se levantam contra ele. Tá certo? Os próprios irmãos, os de casa, se levanta contra ele, mas Moisés parece que eu estou vendo Moisés com aquela mansidão, depois de aprender a confiar no Senhor e não no seu braço, ele coloca aquilo diante do Senhor, e o Senhor fere, né? A Miriam com lepra, ela fica leprosa. Lembra depois de Coré, né? Segundo a tradição é Corã, Datã e Abirão, aqueles 3 homens também levitas, que disseram, olha, Moisés acha que Deus fala somente com ele, Deus fala conosco também, e se revolta contra Moisés, mas Moisés, em vez de agir com as mãos, ele vai falar com o Senhor, e o Senhor disse, olha Moisés, reúne toda a congregação que eu quero falar diante de todo o povo, né? Capítulo 16 de Números, e Moisés reúne e Deus fala assim, olha, com os demais homens eu falo por diversas maneiras, mas com meu servo Moisés, eu falo face a face. Aleluias. E Deus faz com que a terra se abre, e aqueles que vão contra Moisés engolidos vivos. Mas Moisés, com a sua mansidão, a mansidão de Moisés é tão grande, meus irmãos, é tão grande, que no capítulo 16 me encanta. Veja o versículo 22, o versículo 21, né? Apartai-vos do meio desta congregação e os consumirei como no momento, diz o Senhor, né? Mas olha o versículo 22, mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram, ó Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem, indignar-te-ás tu, tanto contra esta congregação? E Moisés, irmãos, ele tenta ainda interceder em favor daqueles homens, Senhor, né? Pecou um só homem e vai matar toda a descendência, né? Será que eu e você temos esse mesmo espírito de mansidão de Moisés? Né? Na nossa tela ainda coloca, não se apressar a emitir juízo, irmãos. Como que nós temos que aprender isso? Talvez uma conversa apenas com o irmão faz um má juízo, né? Que talvez é a convivência que vai mostrar, né, a humildade, a mansidão desse irmão. Não ceder às provocações, não dar espaço a ressentimentos, isso não deve alojar no nosso coração.
o ressentimento, né? Olha, então essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade, pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional, né? A Bíblia traz isso, né? E foi Colossenses que nós lemos, né? Colossenses, que está na nossa lição, capítulo 1, né? E o versículo 12, versículo 11 e 12, vai nos trazer esta informação, né? Sobre a questão da inteligência emocional, o controle emocional. Bom, ainda dentro da questão de mansidão, na tela seguinte, o ponto 4 da nossa lição, fala que a mansidão pressupõe conciliação, né? Até baseado em 1 de Pedro, capítulo 2, e o versículo 23. O comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão, por meio de uma postura equilibrada diante de circunstâncias adversas, né? Nós, como cristãos, irmãos, nós não somos aqueles que incendeiam, não, nós somos bombeiros, aqueles que apagam o fogo, né? Tanto no meio da nossa família, como no meio da nossa coletividade, porque afinal de contas nós somos humanos, somos sujeitos a erros, a falhas, mas com espírito de mansidão, o Espírito Santo agindo dentro do nosso coração, né? Nós dissemos, irmão, não é bem assim, vamos sentar um pouquinho, vamos analisar com calma, né? Vamos ver todos os ângulos. Olha, talvez o irmão te disse isso, porque no pensamento dele, ele entendeu isso. Tá certo? E não colocar fogo, né? Mas nós, como cristãos, somos aqueles que desenvolvemos, né? Ou como diz a Bíblia, o que depender de vós tem de paz com todos, o vínculo da paz. Se todos os crentes de cada igreja desenvolvesse a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. Olha que coisa, irmãos, já pensou? É por isso que o viver cristão nós vivemos em coletividade, mas Deus exige na individualidade de que eu e você sejamos leais a Ele. Isso é na individualidade. Deus cobra de mim, Deus cobra de você, Deus cobra na individualidade. É por isso que a salvação, ela é pessoal, ela é individual. O mundo pode estar pegando fogo ao nosso redor, mas nós temos o vínculo da paz, e nós, como um guarda armado, à porta do nosso coração, aleluia, né? Como diz Efésios, né, capítulo 4, e o versículo 3, procurando, né? Isso fala de diligência, né? Diligência, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Será que você pode louvar ao Senhor por isso, né? Na tela seguinte, nós colocamos aqui a síntese, né? A síntese, então, desse tópico 2, dizendo que a mansidão também é virtude produzida pelo Espírito, é exemplo da humildade, né? Então, a mansidão também é virtude produzida pelo Espírito Santo. Os mansos são pacíficos e impedem a proliferação de conflitos na igreja. Irmãos, tomemos cuidado com o mexerico, o disse que disse, né? Isso, irmãos, é como uma erva daninha, que o Espírito Santo nos guarde quanto igreja, mas que eu olhe para o meu irmão e tenha comunhão com ele, tenha paz com ele, e vejo nele apenas boas intenções. Que eu olhe e ele possa olhar para mim e ver que há em mim um desejo sincero de amá-lo, um desejo sincero de ter paz, um desejo sincero de caminhar na vida cristã.
Essa tem que ser a nossa busca diária. O que depender de nós, tem de paz com todos. Amém, meus amados? O capítulo 3 da nossa lição, na tela seguinte, vai falar assim: para haver unidade. Então veja que nós aprendemos no capítulo 1, que para haver unidade é preciso, responda para mim, é isso mesmo, é preciso humildade. Capítulo 2, para haver unidade é preciso, é isso mesmo, mansidão. Mas agora tem uma terceira virtude, tão necessária quanto as outras duas. Para haver unidade é preciso longanimidade, até o nome é longo, não é isso? Veja que essa palavra longanimidade significa longo ânimo, um ânimo longo, tá certo? Longanimidade, para o exercício do perdão, né? A palavra longanimidade, essa é uma virtude que está muito ligada, porque é ela que vai produzir em nós, ou gerar em nós, o perdão, né? Que é algo que nós precisamos buscar sempre. Aliás, Jesus até nos fala isso na oração, conhecida por nós como a oração do Pai Nosso, né? Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Em outras palavras, Senhor, se eu não perdoar o meu irmão, não me perdoe também. Não é sério isso? Senhor, só me perdoe se eu perdoar o meu irmão. Olha, e para eu perdoar o meu irmão, eu preciso ser longânimo. Essa é uma virtude. E só o Espírito Santo pode produzir isso na vida do homem, né? Então, longanimidade é um fruto do Espírito. Conceito de longanimidade é paciência, tolerância, constância. Não é apenas ser longânimo agora. A longanimidade tem que ser uma coisa perene. Ela tem que ser constância. Longânimo hoje, mas longânimo amanhã, longânimo semana que vem, o ano que vem, é o tempo todo, né? É o dia todo e todos os dias sendo longânimo, né? Então, em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. Isso é interessante, eu até gosto do versículo, o versículo 2 da nossa leitura em classe, né? Efésios capítulo 4, versículo 2, diz assim: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Isso quer dizer, irmãos, quando fala assim, suportando-vos uns aos outros, isso quer dizer que algum irmão vai tentar me tirar do sério. Ou eu, em algum momento, ou em diversos momentos, eu vou tentar tirar alguém do sério. Mas o irmão vai precisar ser longânimo comigo, assim como eu vou precisar ser longânimo com o meu irmão, né? E se houver a predisposição de um e de outro, nós vamos para o abraço, tá certo? Porque o amor é o vínculo da paz. Louvado seja o Senhor. Na tela seguinte, né, tem aqui o seguinte, que suportar os erros dos outros e as adversidades da vida são o lado prático da paciência, né? Então, você quer demonstrar que é paciente? Suporte o outro, né? Porque é assim, nós queremos que os outros nos suportem, né? Nós queremos que os outros nos suportem, mas será que eu estou disposto a suportar o meu irmão? O quanto eu estou disposto a isso, né? Veja que no Salmo 86, o versículo 15, né? Descreve que Deus ele é longânimo para conosco. Já pensou se Deus não fosse longânimo para comigo? Você já pensou se Deus nos pagasse com a mesma moeda?
se Deus fizesse comigo o que eu faço com meu irmão, o que seria de nós? É por isso que a Bíblia diz que são as misericórdias do Senhor, né? Ou as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. É as misericórdias do Senhor. Então, o Deus, ele é longânimo e tardio em irar-se, né? Louvado seja o Senhor. Ainda na outra tela, o ponto 2, né, dentro dessa expressão, suportando uns aos outros, a expressão indica que, infelizmente, teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio. Há excesso? Há. Tem pessoas que muitas vezes nos tira do sério, e como tem, né? Mas a expressão indica, né, suportando uns aos outros, que teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como as provocações alheias e atitudes carnais, né? Essa expressão, né, é comparada a um fardo que devemos suportar. Irmãos, e sem a ação do Espírito Santo em nós, é tolice nós acharmos que temos força suficiente. O homem não tem força suficiente para ser longânimo. Se o Senhor não agir em nós e através de nós, né, no primeiro desafio, na primeira prova, nós iremos à bancarrota. Ou Deus age através do seu Espírito em nós, ou nós seremos decepcionados. A longanimidade é uma virtude do Espírito Santo. E para nós fecharmos, né, a virtude da longanimidade, na tela seguinte, o ponto 3, veja que a longanimidade, ela é o caminho para que haja o perdão, né? Tá certo? Como diz Efésios 4 e o 2, suportando-vos uns aos outros em amor. Isso vai produzir o perdão, né? Então, o perdão como premissa do amor. Veja que o amor, irmãos, é um atributo divino, né? Primeira carta aos Coríntios, né? Capítulo 13. Esse é um capítulo interessante, porque o apóstolo vai falar aqui que o amor, né? Ele tudo suporta. Ele vai dizer, olha, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa, como sino que tine, né? E veja que este amor, eu demonstro isso para com o próximo, né? Porque ele vai nos falar lá embaixo, no versículo 4, que o amor é sofredor, mas ele sofre não é por mim, ele sofre pelo outro. O amor, ele é benigno. Eu não sou benigno para comigo, eu sou benigno para com o outro. O amor não é invejoso, eu não tenho inveja do outro. O amor, ele não trata com leviandade o outro, né? O amor não se ensoberbece do outro, né? Veja, o versículo 5, o amor, ele não se importa com indecência perante os outros. O amor, ele não busca os seus interesses, mas ele busca o interesse do outro. O amor, ele não se irrita. Ele não suspeita mal do outro. Tá certo? Então, a longanimidade, né, atrelada à mansidão, por isso que eu gosto da expressão de Paulo, porque ele vai falar assim no capítulo 4 e o versículo 2 de Efésios, dizendo assim, olha, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade. Então, veja bem, que a humildade e a mansidão, mas com a longanimidade, porque é a longanimidade que vai produzir este amor que me leva a perdoar. A eu abraçar o meu irmão e dizer, meu irmão, eu te amo, e eu quero caminhar contigo. O que depender de mim, eu vou grampear a mim, a você. Eu vou ter o vínculo, como um grampeador. Eu me grampeio com você,
para termos paz com Deus. O amor é este atributo divino, né? 1 de João 4:8, né? Aliás, João vai falar isso, ele vai dizer o seguinte, em outras palavras, parafraseando aqui. João vai falar assim, olha, ninguém vai me enganar, dizendo que ama a Deus que não vê, se não ama o irmão a quem está vendo. Então, queremos demonstrar que amamos a Deus, amemos primeiramente o nosso irmão. Jesus, ele resume, né, a lei, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e tua alma, e ao próximo como a ti mesmo. Aliás, foi o mestre da lei que definiu assim, mas Jesus define de uma outra forma. Jesus falou assim, olha, e o segundo, semelhante a esse amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer, Jesus vai dizer o seguinte, que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo é algo tão semelhante, tão parecido, que você olha para um e para outro, não dá para distinguir o que é melhor mesmo. Então eu amo a Deus na medida em que eu amo o meu irmão, ou na medida que eu amo o meu irmão, eu demonstro para aqueles que me rodeiam que eu amo ao Senhor. Isso é viver uma vida digna da vocação com que fomos chamados. É uma virtude, né? Então, o perdão é uma virtude altruísta que nos conduz a tratar os outros como gostaríamos de ser tratados, como está lá em Mateus capítulo 7 e o versículo 12. Nós já vamos caminhando aqui para o nosso fechamento. A síntese do tópico 3 diz assim, que a longanimidade é qualidade produzida pelo Espírito, que capacita o crente a suportar as ofensas sofridas e ainda perdoar o ofensor. Talvez, irmãos, ao final desta lição, você pode estar perguntando assim, pastor Mário, isso é impossível, né? Eu até reconheço e posso concordar em parte contigo, como isso é difícil, mas não é impossível. Se fosse impossível, não estaria aqui nas Sagradas Escrituras. E o apóstolo Paulo não aconselharia a nós dizendo procurai, né? É isso que ele fala, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Se Paulo está dizendo isso, é porque ele está dizendo, irmãos, vocês estão em um caminhar, e nesse caminhar, cada dia vocês vão aprendendo mais a ser como Cristo Jesus. Assim como ele foi humilde, sejam humildes também. Assim como ele foi manso, pratique a mansidão cada dia. Assim como ele foi longânimo, sejam longânimo também. Mas é como ele estivesse dizendo assim, olha, isso só será possível através do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que age em vocês, moldando o vosso caráter, que até então era um caráter caído, para um caráter agora transformado pelo poder do Evangelho. Aleluias. Será que você pode dar um glória a Deus por isso? E eu gostaria de irmos então para a nossa tela aí da conclusão desta lição, né? Então, irmãos, nós temos que ter comunhão, né? Comunhão, unidade, mesmo com aqueles que cometem erro. Tem pessoas que cometem erros. Nós também cometemos erro. Quem é idôneo o suficiente para bater no peito e dizer eu não cometo erro? Todos nós cometemos erros, né? Agora, há uma diferença de erro e de heresia. Heresia, nós banimos do nosso meio. Heresia. Banimos a heresia, né? Não, o herege, né? Nós devemos tratar com amor para que haja arrependimento, o herege. Mas as heresias têm que ser banidas, né? Agora, veja bem, para que a unidade, né, ela seja expressa, né, clara, nós precisamos suportar uns aos outros. Nós só expressamos, né, a unidade através, ou quando nós suportamos uns aos outros. Então eu coloco aqui
no nosso fechamento o seguinte, que Paulo convida a igreja para um viver digno de uma perfeita unidade, né? Há uma missão para nós quanto igreja. Deus nos chamou com um propósito. Qual o propósito da igreja? É de sermos um. Tá certo? Sermos um. Somos membros de um só corpo. A igreja é um corpo. E quando eu digo igreja, não estou dizendo a denominação Assembleia de Deus. Eu estou dizendo a igreja como um todo. Os eleitos, né? A igreja unigênita. A igreja é um só. Podemos até termos bandeiras diferentes. A exemplo das 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel, cada um tinha a sua bandeira. A bandeira de Issacar, a bandeira de Zebulon, a bandeira de Naftali. Cada um tinha a sua bandeira. E entre eles, muitas vezes, haviam até disputas por terras e tal. E algumas disputas sérias. Mas quando o inimigo era comum, eles uniam as suas bandeiras, porque o inimigo era único, era comum. Nós, quanto igreja de Cristo, temos um inimigo comum. E nós nos levantamos como corpo de Cristo, como soldados de Cristo, para lutarmos contra o inimigo das nossas almas. Então, para garantir a unidade, algumas virtudes são essenciais. E nós aprendemos que a basilar é humildade. Humildade, né? Fortalece a unidade. A mansidão que vai gerir os conflitos e fazer com que nós possamos desfazer as obras da carne, né? E fazer com que o gozo, a paz, reine no nosso meio. E a longanimidade, né? Que vai suportar os erros uns dos outros. Amém, meus amados? Que isso possa ser uma realidade no meu viver, no seu viver. Que o Espírito Santo molde os nossos corações e que nós possamos ter o alvo de sermos como Cristo é. Louvado seja o Senhor. Antes de nós orarmos ao Senhor, eu apresento aí na tela seguinte a nossa próxima lição da nossa escola dominical de adultos, de jovens e adultos. A nossa casa publicadora, nós já falamos isso no domingo retrasado, o professor irmão Adailto reforçou isso no domingo passado, e eu gostaria de frisar mais uma vez aqui. É tão claro que, e alguns irmãos até têm me dito, pastor Mário, mas olha, nós compramos as nossas revistas e não conseguimos fazer a entrega, porque as nossas igrejas ficaram fechadas. Podemos utilizar a mesma revista, a Carta aos Efésios? Irmãos, não há pecado nisso, tá certo? Não há pecado nenhum, tá? Então, mas há aliás, esta é até a orientação principal da nossa casa publicadora. Mas há uma forma alternativa disponibilizada pela CPAD para aquelas igrejas que já utilizaram a carta aos Efésios nesse trimestre, que é o nosso caso aqui com as nossas aulas virtuais. Então, nós estaremos estudando no terceiro trimestre agora, esta lição que está aí, os princípios divinos em tempos de Cristo, em tempos de crise, né? Os princípios divinos em tempos de crise. Escrita pelo saudoso missionário Eurico Bergs. É uma lição, irmãos, riquíssima, riquíssima, e eu creio que vem assim a calhar muito com esse momento da retomada da questão econômica do nosso país e também com a retomada dos nossos cultos. Eu creio que será de grande valia. Aqueles que puderem, eu creio que será uma riqueza muito grande nós estarmos estudando essa lição, os princípios divinos em tempos de crise. Eu louvo ao Senhor pela sua vida, pela vida da sua família, pela vida da nossa igreja, pela vida do nosso pastor Jairo Santana, nesse dia, né, hoje comemorado como o dia do pastor, né, o dia foi dia 10, mas nós, quanto igreja evangélica, comemoramos o segundo domingo de junho. Então, mais uma vez aqui o nosso abraço a você, pastor, a você que tem esta vocação, porque pastorado não é profissão, pastorado é um chamado vocacional. Você que foi chamado pelo Senhor para lidar
com as ovelhas de Jesus. Que Deus em Cristo te dê a humildade, te dê a mansidão e a longanimidade. Louvo a Deus também pela vida do nosso veterano, pastor emérito da nossa Igreja Assembleia de Deus em Ribeirão Preto, pastor Antônio Silva Santana, que no dia de ontem completou os seus 88 anos de existência. Será que você pode louvar a Deus pela vida do nosso pastor? 88 anos, né? De uma vida frutífera no trabalho do Senhor. Incline a sua cabeça e oremos ao nosso Deus. Senhor bendito, eu te louvo, Senhor, e te agradeço pela vida da tua amada igreja. Como é bom ter o Senhor como centro da nossa vida, como poder da nossa existência. O teu Espírito Santo é aquele que molda os nossos corações, é aquele que muda o caráter do homem, é aquele que nos dá a condição de sermos humildes de coração, de desenvolvermos a mansidão, a longanimidade. Meu Deus, eu sei que o teu Espírito Santo está trabalhando em nós e através de nós vidas possam ser alcançadas, e como igreja do Senhor nos ajude a vivenciarmos no nosso viver diário, aleluia, que as qualidades do teu Espírito Santo venham a ser cada dia mais nítida, mais clara no nosso viver. Seja com teu povo, a tua igreja, nos dê um domingo abençoado, assim oramos, em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém. Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Estudar a Bíblia.